Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aulinha de física e hoje o assunto é sistema isolado e a conservação da quantidade de movimento, ou momento linear, como a gente já vem falando nas últimas aulas. Vamos ver o que é um sistema isolado e o que um casal de patinador tem a ver com isso. Ficou curioso? Vem comigo para mais essa aula. Para começarmos a entender legal o assunto da aula de hoje, necessitamos de uma boa teoria. Esta teoria tem que estar bem feita na sua mente, beleza? Então eu preenchi aqui, até vou dar um espaço para que você possa dar um print, para depois a gente acompanhar com mais calma. Ou pausa o vídeo, dá uma lida, ok? Bem, então a ideia geral é falarmos do sistema isolado. Para entendermos, lembrar o que é um sistema. Sistema é uma região do espaço onde nós vamos ter partículas ou corpos interagindo entre si por meio de forças. Bem, essas forças, elas podem ser as forças externas e as forças internas. Forças internas, isso sempre vai ocorrer. Elas sempre terão forças internas atuando dentro deste sistema. A questão é a gente tentar analisar as externas. E aí que entra a ideia do sistema isolado. Quando que nós podemos considerá-lo isolado? Sempre que as forças externas não atuarem. E aí, obviamente, só vai existir internas. Que fique claro, as internas estão ocorrendo. Muitos chamam as forças internas de forças impulsivas, o que vai facilitar a nossa compreensão um pouquinho mais à frente, tá? Então, o primeiro item para o sistema ser isolado, não ter forças externas. Ah, professor, mas eu vi que no sistema tem força externa, então ele não é isolado? Bem, calma lá. Segundo item, essas forças externas produzem uma força resultante nula? Se produzir, o sistema também é isolado. As forças resultantes das externas, a força resultante, das forças externas se anula, o sistema então passa a ser isolado. Aí você fala, ah, professor, mas eu vi que a resultante aqui não é zero não, tem um valor. Então, pera lá, veja o seu valor em relação às internas. Se o valor desta força resultante externa for muito pequeno, de maneira que possamos desprezar, o sistema também é sistema isolado. Então, para a gente fechar com a explicação única, dou espaço e a gente fecha de maneira geral. Sistema é uma região do espaço onde as nossas partículas ou nossos corpos vão interagir por meio de forças. Forças essas internas. Agora, podem existir externas, onde elas existindo, a sua resultante dá zero, sistema isolado. Elas existindo, sua resultante não dá zero, mas são muito menores que as internas, sistema isolado. Ou elas não atuam. Essas são as nossas três condições. Com isso, nós temos definido o sistema isolado. Agora, qual é a consequência desse sistema isolado? Vamos entender. Concluindo, então, a nossa ideia do sistema isolado, vamos colocar da seguinte forma. O sistema isolado é aquele que a força externa resultante é nula. Fala, professor, mas não tinha situação em que ela atuava? Sim, só que ela era desprezível. Então, em todos os casos, o que a gente aprendeu? A força resultante, ela é o somatório de forças. E aí nós estamos olhando para as externas. Então, se eu somar todas as forças externas, a resultante disso tem que dar zero. Seja elas não atuantes, o que já caracteriza zero, seja elas atuando e o resultado dar zero, ou elas tão pequenas de baixa intensidade em relação às internas, que também adotaremos zero. Então, nos três casos, adotaremos sempre que a força resultante é nula. Consequência disso é que o impulso resultante, que nós vimos é a força resultante vezes o tempo, ele se anule. Pegar aqui a caneta, esta força resultante, então, vai para zero. O impulso resultante é nulo. E o que nós aprendemos? Que o impulso resultante mede a variação da quantidade de movimento. Vou fazer um balãozinho aqui só por causa da falta de espaço. Para a gente lembrar,
o impulso resultante é igual à variação da nossa quantidade de movimento. Beleza? Com isso, entendemos que a variação da quantidade de movimento é zero. Estão vendo a consequência do nosso sistema ser isolado? Ele zera muitas grandezas. Força resultante, impulso resultante, variação da quantidade de movimento. Só que, pera lá, o que é a variação da quantidade de movimento? A gente colocou lá daqueles exemplos Q2 menos Q1 igual a zero. Estão lembrados? A gente pode colocar, ao invés de Q2 e de Q1, a gente colocar depois e antes. E dizer que é igual a zero. Qual é a consequência que nós vamos ter? Que a quantidade de movimento que nós temos antes no sistema tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Vamos enquadrar aqui a equação, pois é extremamente importante. Esta equação aqui, ela vai ser chamada por nós não, né? Ela é chamada de maneira geral de conservação da quantidade. Eu vou abreviar aqui, gurizada. Conservação da quantidade de movimento. Tá aí, ó. Então, sempre que a quantidade de movimento conservar, é porque estamos no sistema isolado. E se o sistema é isolado, é porque a força externa resultante é nula. Tá aí a ideia geral do princípio da conservação da quantidade de movimento, o que chamamos de sistema isolado. Tranquilos? Vamos então agora para algumas aplicações mais usuais dentro dos principais vestibulares, Enems, concursos e afins. Como aplicamos isso? Vamos a alguns aí. Entrando em alguns casos bem corriqueiros nos vestibulares e concursos afins, né? Chamei de casos clássicos. O primeiro são o dos patinadores. É de lei, gurizada, que isso aqui sempre tem. Se for cobrar algo sobre o assunto de sistemas isolados, é patinador que vai cair. É muito clássico. Então a gente teria aqui dois patinadores encostados, parados. Então aqui a gente entende que é uma situação antes. E a partir deste momento, um exerce força sobre o outro. O que a gente entende como forças internas, ok? Existe força externa? Existe. Força-peso. Só que o movimento aqui ele vai ocorrer na horizontal. A força-peso está na vertical, não vai alterar. Tem até situações que consideram, ó, o peso é da pessoa, ela já está no sistema, também é força interna. Porém, por estar na vertical, ela não vai interferir. A questão são forças horizontais. Aí você me pergunta, e o atrito, professor, não atua? Atua. Sendo patins no gelo, que é bem pequeno, né, ou os patins no asfalto, a força de atrito tem uma intensidade muito menor do que a do empurrão. Lembram da condição? Da força externa existir, mas a sua soma ser muito menor que a interna e ser considerada zero. Cai nesta situação. Então aqui nós temos a situação do antes e do depois. Depois, cada um adquirindo uma velocidade. Note aqui o seguinte, o que é importante, que quando eles exercem forças um sobre o outro, o patinador homem, ele vem para a direita. Vamos colocar que a velocidade do homem seja de 3 metros por segundo. Agora, a patinadora mulher, ela vem com uma certa velocidade, que eu não sei. Importante, oposto ao movimento, ok? Inicialmente, o sistema, os dois estão em repouso. Vamos pensar o seguinte, ó. A massa do homem, 80
quilogramas e a massa da mulher de 60 quilogramas. Considerando isso, qual é a velocidade que a mulher tem? Bem, basta a gente então aplicar a ideia do sistema isolado, né? Nos minutos anteriores aqui a gente viu o seguinte, que a quantidade de movimento que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade de movimento que se tem depois. Tranquilos? Importante, isso tem que ser uma soma. Bem, deixa eu apagar aqui e pôr no formato de soma para que vocês não esqueçam. Seguinte, então nós temos aqui a soma da quantidade de movimento antes tem que ser a soma da quantidade de movimento depois. Só que antes eles estavam em repouso. Então a sua quantidade de movimento, 0. Ok? Depois, massa do homem, velocidade do homem, massa da mulher, aqui é vezes a velocidade da mulher. Compreendido isso? O fato de estar em repouso zera a quantidade de movimento inicial. Bem, agora é o trato matemático que nós temos. 0 é igual à massa do homem, que é 80. Sua velocidade, 3. Colocando 3, nós estamos atribuindo que o homem ele estaria indo para um sentido positivo na trajetória. Beleza? Para quem está acostumado com vetores, então muitos trabalham com chapéu, que é um versor unitário que dá a direção e sentido de uma grandeza escalar. Aí a gente precisa ter que dar uma lembradinha em vetores. Mas de toda forma, pode gravar o homem para o sentido positivo. Se então eu coloco aqui positivo, a mulher que tem massa 60 terá uma velocidade negativa. Compreendido isso? Então, ó, o homem positivo, velocidade da mulher negativa. Portanto, nós teríamos que 60, velocidade da mulher, estou jogando para o outro lado da igualdade, tem que ser igual a 240. Portanto, a velocidade da mulher vai dar 4 metros por segundo. Aí você fala, professor, e se eu não me tocar na hora dessa questão dos sinais? Calcule normalmente. O que vai ocorrer com a sua resposta? Você vai obter um sinal negativo, indicando que ela estaria indo num sentido oposto. Então tá aí, galera, ó, esta é a ideia clássica dos patinadores. Em grande maioria, sempre começando com eles em repouso. Espero que esse tenha ficado claro para vocês, né? Vamos para o próximo? O nosso segundo caso é sobre o canhão. Bem, de maneira geral, a gente pode entender as armas de fogo, né? Mas eu pego o canhão que ele é bem mais clássico, que é a ideia da velocidade de recuo, né? Quem já não viu algum filme, alguma coisa, a pessoa mirando uma arma assim com a cara e dá um tiro e... Peraí, tem erro, né? Porque toda vez que a gente dispara, não que eu tenha disparado, tá? Mas, enfim, é física. Toda vez que uma arma de fogo é disparada, há um recuo. Então, ficar com a cara na frente, você pode tomar uma pancada no rosto, ok? Por causa deste recuo. Então, a ideia aqui é o seguinte, nós temos um canhão e o seu projétil, ambos em repouso. Vamos definir aqui a condição. Então, essa é a nossa situação antes. Aí, ao disparo, tendo o disparo, o projétil vai à frente. Bem, então nós temos aqui o projétil caminhando para a frente. Velocidade do projétil. Vamos atribuir um valor para eles. Sei lá, 100 metros por segundo. Ok? Este seria o valor da velocidade do projétil. Então, se o canhão lança o projétil para frente, qual é a velocidade de recuo que ele tem? Esta velocidade para trás. Ok? Situação depois.
Bem, só para a gente traduzir isso em termos matemáticos, como exercício anterior, vamos supor que a massa do canhão seja de 1.000 quilogramas, tonelada métrica, e a massa do projétil 50 quilogramas, bem mais leve. Bem, então, munido desses dados, qual a velocidade de recuo? Lembre bem, atribuir um sinal positivo para o sentido. Vamos colocar o positivo para o projétil. Tranquilos? Bem, lembrando da conservação da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento antes, quando somada, tem que ser igual a depois. Como no nosso caso, mais uma vez, os corpos estavam em repouso, esta quantidade de movimento é zero. Com isso, zero torna-se a massa do canhão com a sua velocidade, que eu usei o R para representar o recuo, somada a massa do projétil com a velocidade do projétil. Tranquilos? Vamos, neste caso, agora aqui manter os positivos, só para a gente fazer um pouquinho diferente do anterior. Bem, então aqui nós temos zero, a massa do canhão de 1.000 quilogramas, sua velocidade de recuo, mais a massa do projétil de 50, apagar aqui, e a velocidade do projétil de 100. Tranquilos? Vou jogar os 1.000 velocidade de recuo para cá. Para o lado de lá nós temos a multiplicação de 5.000. Conseguimos já verificar que 3 zeros estão em comum na resposta. Portanto, a velocidade de recuo, ela dá menos 5 metros por segundo. Note que agora, não atribuindo o negativo aqui no problema, a gente obtém a resposta negativa dizendo, ó, o projétil está para um lado, velocidade a gente colocou positiva. Então, o canhão tem que ir para o outro lado. É isso que o negativo vai representar. E aí tudo depende do tipo de problema que você encarar. Às vezes ele é de alternativa. E aí dentro do enunciado ele pode dar meios para você entender em colocar antes ou depois, ou pela resposta final. Você vai ver, tem valores negativos ou não. Tranquilos? Este foi o nosso segundo caso. Vamos para o último. Nosso último caso, vamos falar de carros. Muitos colocam carros ou colocam bolinhas, enfim, mas acho que carros é sempre mais visto. Então nós temos 2 carros aqui trafegando. Só que neste caso, o nosso carro, que eu vou chamar, deixa eu até trocar a cor aqui, de preto. Está na cor preta. A velocidade do nosso carro preto, sei lá, vou aumentar, 120 km por hora. Trafegando em altíssima velocidade, ok? Tem um carro azul, velocidade do carro azul, parado, ok? Como se tivesse ali um semáforo, ou o cara parou na via, enfim. E o cara em altíssima velocidade não vê o carro azul parado, então eles colidem. E ao colidirem, movem-se juntos na colisão. Compreendido? A ideia aqui é saber qual é a velocidade com que os carros caminharão juntas. Velocidade J, vamos chamar de velocidade juntos, ok? Que velocidade que eles têm ao baterem, se arrastarem? Que velocidade é essa? É uma perícia forense para quem pretende aí seguir um caminho. É assim que os peritos, né, às vezes calculam. Lógico que eles vão ter equações mais diretas, mas tudo parte de princípios físicos, tá? Bem, vamos atribuir valores então às massas do carro. A massa do nosso carro preto, vamos dizer que é de 1.000 quilogramas, 1 tonelada, enquanto a massa do nosso carro azul, vamos supor 1.500. Tranquilos aqui? E aqui a mesma situação. Antes, depois. Então nós temos
a conservação da quantidade de movimento do nosso sistema. Vamos para a equação mais uma vez, ó. O somatório da quantidade antes tem que ser o somatório da quantidade depois. Diferentemente dos dois primeiros casos, agora nós temos situações no início. Então nós teríamos, vamos aqui para a parte matemática, ó. Massa do carro preto, velocidade do carro preto, mais massa do carro azul, velocidade do carro azul é igual. O que é que nós temos depois? Os dois carros, eles se movem juntos. Olha lá, ó, movem-se juntos. Então é como se tivéssemos uma massa junta dos carros, tornassem um só. Então é a massa do preto com a massa do azul. E isso tem que ser a velocidade que eles caminham juntos. Tranquilos aqui? Para análise agora matemática, basta lembrar. O azul estava em repouso. Esta parte é zero. Portanto, o que sobra para nós? Ó? Massa do carro preto, velocidade do carro preto. Vou passar dividindo. Ó. Massa do carro preto com a massa do carro azul. Isso vai ser a velocidade dos dois juntos. Tranquilos o processo matemático? Note, massa quilograma, lá embaixo as massas em quilograma. Então nem vou fazer transformação de unidade, porque a velocidade do preto está em quilômetros por hora. A gente obtém a resposta da velocidade deles juntas em quilômetros por hora. Vamos lá então, ó. Velocidade dos carros juntos ficou 1000 da massa do carro preto, vezes a sua velocidade de 120, que vai dividir a soma das massas, que dá 2.500. Fazendo aqui devidas simplificações, vamos tirar esses dois zeros. 25 seria 100 dividido por 4. Vou subir o 4. O 100 vai matar duas casas. 4 vezes 12, 48. Então a velocidade deles juntas, 48 km por hora. Beleza? Passou um carro rápido aqui, ó. Tá vendo? É por isso que dá acidente. Tá aí, gurizada. Velocidade deles juntas, 48 km por hora. Ficou claro aí como que a gente trabalha esse sistema? Lembrando que numa colisão, a força interna da colisão ela é muito maior do que forças de atrito, até mesmo quando eles se arrastam, já que o impacto gera as forças impulsivas, que a gente falou lá na primeira aula, e até no começo dessa aula a gente mencionou um pouco sobre isso também. Tranquilos? Alguém pode me perguntar assim, professor, mas aqui não ocorreu uma colisão? Nós não iremos falar de colisões? Isso. A minha ideia aqui no momento é essa. Ao entender que todo o sistema é conservativo, nós vamos ter essa ideia de que este sistema se enquadra em colisões. Mas o assunto colisões fica para a nossa próxima aula. Aula esta que eu aguardo você, ok? Se você gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative os sinos de notificações, tá? Deixe aquele seu like, aquele gostei, faça sempre comentários, porque isso ajuda a melhorar o trabalho para vocês, ok? Aguardo vocês então no próximo vídeo, um forte abraço e um beijo no cérebro.